Em meio à crise econômica, uma cidade aqui do sul do estado mais contratou do que demitiu. Dados dos 3 primeiros meses deste ano mostram que Três Rios teve um saldo positivo de 89 novos postos de trabalho. Uma realidade positiva, mas diferente do restante da região. O setor industrial começou o ano com demissões na região. Foi o que apontou um levantamento da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Em Paraíba do Sul, por exemplo, 55 postos de trabalho foram fechados. Já em Sapucaia, foram 67. Ao todo, a redução foi de 171 vagas, levando em conta todas as cidades pesquisadas, que inclui, além de Paraíba do Sul e Sapucaia, Três Rios, Levi Gasparian e outras 3 cidades da região serrana. Os empresários percam a confiança, estão demitindo, porque a venda diminuiu, e a tendência é continuar demitindo. A orientação é que tenha calma, porque como nem todo bem dura para sempre, o mal também não vai durar para sempre. A nossa esperança é que mais dentro de um ano e meio, a coisa volte a melhorar novamente. Três Rios está na contramão dessa realidade. Por aqui, o volume de contratações na indústria foi maior que o de demissões no primeiro trimestre. O saldo positivo foi de 89 novos postos de trabalho, a maioria no setor de alimentos e bebidas. Só essa empresa contratou 180 pessoas nos 3 primeiros meses do ano. Eles fabricam produtos à base de carne e exportam 100% da produção, o que contribuiu para o crescimento. A nossa empresa tem uma particularidade, que ela é 100% exportadora, e a questão da desvalorização da moeda nacional propiciou um aumento de volume de exportação. Em função disso, houve demanda maior para o produto lá fora, nos Estados Unidos, e aí houve necessidade de contratar mais pessoas para atender essa demanda. A Priscila está entre os novos funcionários. Foi contratada em março para a vaga de analista de custos. Mesmo em tempos de crise, não teve medo de trocar de emprego e de cidade para atuar na área de formação dela. Eu acho que o profissional que não está preparado para arriscar, para se desafiar, ele se acomoda e ele não vai crescer profissionalmente. Arrisquei e arriscaria novamente, não tenho medo de arriscar. Com a crise econômica ficou difícil a manutenção do emprego, como vimos nos exemplos mostrados na reportagem. Só no estado do Rio esse ano, segundo o Ministério do Trabalho, foram extintos 40 mil postos formais de emprego. Apesar dos números negativos, os especialistas em economia apontam um caminho que pode, além de gerar renda a quem ficar desempregado, contribuir para a retomada do crescimento econômico, o empreendedorismo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje no nosso estúdio o analista do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, Jaime Souza Filho. E se você tem dúvidas, mande para a gente pelo telefone ou pela internet. Boa tarde, Jaime. Boa tarde. Obrigado pela participação desde já. Aquela afirmação que a gente sempre escuta, é na hora da crise que surgem as grandes oportunidades. É verdade? Isso é verdade, porque a crise, na verdade, é uma mudança. E ela pode ser um problema para muita gente, mas certamente vai impulsionar outras pessoas também a sair da zona de conforto e tentar colocar em prática uma ideia, um sonho, colocar em prática um projeto que estava guardado na gaveta e, quem sabe, ter um sucesso. Agora, Jaime, nesse universo de pessoas que acabam saindo de indústria ou de comércio mesmo, outros setores, ficam desempregadas, às vezes conseguem uma indenização, um montante razoável e no impulso quer montar um negócio. Como é que tem que ser esse processo para dar certo? A gente percebe exatamente isso, né? As pessoas querem rapidamente substituir aquele salário que deixou de receber. Só que nós entendemos, o SEBRAE entende que quando você abre uma empresa, quando você empreende, na verdade você está fazendo um investimento. Então é muito importante que as pessoas não se precipitem, né? Esse momento que a pessoa saiu do emprego, por exemplo, e tem um dinheiro para investir. É uma tentação esse dinheiro, né? É uma tentação e, na verdade, é uma preocupação a mais até para nós, porque é o dinheiro de uma vida de trabalho, é uma economia feita por muito tempo. Então tem que ser muito bem administrada essa mudança. E a gente entende que o SEBRAE é uma instituição importante para a pessoa procurar justamente nesse momento que você vai planejar essa mudança, esse negócio futuro, né? Você correr atrás das informações, buscar informações é fundamental e as informações elas vão dar um norte, né? O SEBRAE, por exemplo, tem disponível dados socioeconômicos dos municípios e os dados socioeconômicos, na verdade, eles são uma radiografia dos municípios. Então é importante você saber o tamanho da população,
economicamente ativa, quantas mulheres, quantos homens, qual é a predominância do poder aquisitivo, os hábitos de consumo em função do poder aquisitivo, tudo isso vai dar informações importantes. Planejando já não é garantia que vai dar certo, né? Sim, nunca é. Né? O negócio sempre é arriscado, só que você pode diminuir o risco se você faz um planejamento. Você faz um planejamento, você vai ter uma ideia de quanto vai ser esse investimento, até para saber se o dinheiro que você tem é suficiente. Você pode fazer uma estimativa de quanto vai te custar funcionar, estar funcionando, e aí é um dado importante se você vai ter uma loja ou uma sala comercial, ou você vai usar um endereço residencial, tudo isso vai fazer a diferença na hora desse investimento. E falando nisso, a pessoa tem que saber até avaliar as oportunidades que aparecem. Exatamente. Porque voltando à questão da pessoa que recebe uma boa indenização e quer montar logo o próprio negócio, quer no mês seguinte estar faturando alto, a primeira sala comercial que ela vê num preço aparentemente bom, ela já quer alugar, já quer comprar, e já é o começo de um possível fracasso, infelizmente. Você falou algo importante, né, da questão da aparência. Né? O que acontece? Quando a gente vai empreender um negócio, você vai vender alguma coisa para alguém, você vai fabricar alguma coisa para alguém ou você vai prestar um serviço para alguém. Então nós estamos falando de comércio, indústria e serviço. Dependendo dessa característica de negócio, o ponto vai fazer a diferença. Por exemplo, vamos dar o exemplo do comércio varejista, que é vender, você compra para vender para o cliente final. Você vai precisar de uma loja, né, física, por exemplo. Ela tem que estar estabelecida, né, num endereço onde haja circulação de pedestre. Porque não adianta você estar numa loja, às vezes um preço mais barato, mas que tem muita passagem de carro. Ou então e não tem onde o carro parar, não tem um estacionamento. O cliente potencial não vai ver, ele está circulando de carro. Tem que ter aquela característica de a pessoa parando para olhar a loja, olhar a vitrine. Muita gente não avalia isso, né? Muita gente não avalia. É por isso que ainda tem muita empresa fechando nos primeiros anos? Esse é um dos motivos, né? A gente sabe que é um olhar míope, vamos dizer assim. Você não consegue perceber muito bem a característica do negócio que você quer abrir. De repente você não se preparou, não fez um planejamento, não tem segurança na gestão financeira, que é um dado muito importante. Você pode ter um conhecimento muito grande na gastronomia, por exemplo, está até em moda, né? Você gosta de cozinhar, mas isso não é garantia que você vai ser um proprietário de um restaurante de sucesso, porque depende também da gestão desse negócio. Você vai lidar com fornecedores, você vai lidar com o público consumidor, você vai pagar seus tributos, tem a concorrência. E a pessoa vai conhecer isso, às vezes, na prática, né? Exatamente. A prática é tudo. Né? Sem treinamento, sem planejamento. Nós temos cursos de capacitação que promovem justamente a possibilidade de você se experimentar, né? Nos negócios, nas oportunidades. Isso traz uma vivência importante para você colocar em prática no seu negócio. Jaime, franquia, para a gente encerrar, ainda é um bom negócio? A franquia é um bom negócio, só que é uma modalidade que pode envolver um investimento maior, né? E você não está sozinho, você está atrelado ao franqueador que vai precisar te dar esse suporte. Quando há uma combinação interessante, quando há um contrato muito bem feito de franquia, né, onde existem direitos e deveres de ambas as partes, a chance de dar certo acaba sendo maior, só que o investimento é maior também. Muito bem, eu conversei com o analista do Sebrae, Jaime Souza Filho. Obrigado pela sua participação, Jaime. Boa tarde, até a próxima.